Brasileirão, esse jogo em São Januário. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa tem drone da escalação. Cadê? A semana começa com maratona para o Vasco. O Cruz Maltino encara o Atlético Paranaense hoje às 9 da noite, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. E é o mesmo adversário que vai encarar logo na sequência pela Copa do Brasil. E também pode ultrapassar o Furacão na tabela do Brasileiro. O time paranaense tem 29 pontos na 9ª posição e o Cruz Maltino está logo atrás com 28. E não deve ser dessa vez que o torcedor terá a volta de Felipe Coutinho. Ele segue em recuperação de uma lesão na coxa e tem chances de estar entre os relacionados para a partida de quinta-feira pela Copa do Brasil. Já Verratti treinou normalmente e está à disposição de Rafael Paiva. O retorno do atacante deve ser a principal novidade entre os titulares, na primeira parte de uma trilogia importante com a equipe paranaense. E fala a escalação do Vasco para hoje, Pedrosa, já tem? Léo Jardim, Paulo Henrique, aí o Maicon deve ganhar uma oportunidade, por tudo que vem acontecendo com o Léo também, vai preservar, o Léo também tem acumulado muitos jogos, é possível que o Maicon seja o titular. João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura, o Cocão, e aí lá na frente, Adson, Paê, David e o Verratti voltando time, hein? ao time titular. O time praticamente Eu gosto completo. do Maicon, sabia? Eu também gosto do Maicon. O problema do Maicon, Fernanda, é que ele é um jogador já de alta idade. Então, quando ele fica muito tempo sem jogar, ele perde ritmo de jogo e foi o que aconteceu com ele no início dessa temporada. É um jogador que já esteve na primeira prateleira do futebol europeu quando ele jogou no Porto, jogou no Galatasaray, é muito dedicado, tem uma boa bola aérea. O problema dele é questão do ritmo de jogo. Se ele fica muito tempo sem jogar, ele perde ritmo de jogo. E o Luan Pérez, é isso? É isso mesmo, Fernanda. Saber se vem. É uma informação que veio lá da Turquia mesmo, porque hoje ele está no Fenerbahçe, e aí a gente foi procurar apurar. Nesse final de semana, fiquei também escutando um pouco as pessoas, e o Luan Pérez é um jogador, até entrei em contato com o representante dele, que falou, olha, eu não posso te ajudar. Quando ele fala que não pode me ajudar, significa que tem alguma coisa. E, de fato, o Vasco formalizou a proposta para o Luan Pérez, o empréstimo desse jogador, que teve uma lesão grave, não tem uma temporada de muitos jogos, muito pelo contrário. É um atleta que foi muito bem aqui no Santos, atuou no Olympique de Marseille junto com o Paê, por exemplo, sai daqui em alto nível, é bom jogador, mas essa lesão grave dá um pouquinho de receio na minha visão. De qualquer forma, o Vasco corre para poder tentar contratar esse jogador. Teve o não do Lemos, teve o não de outros zagueiros que nessa janela de transferências. E aí, na próxima quinta-feira, acontece o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, o Vasco tem que trazer um jogador até quarta-feira, regularizar, para poder inscrever nessa Copa do Brasil. A janela de transferências ela vai até dia 2 de setembro, se você quiser contratar jogadores empregados. Se for jogador livre no mercado, você pode contratar depois. Mas jogador empregado, só até dia 2 de setembro. E a Copa do Brasil é a grande urgência, porque para ele jogar ou para ele estar inscrito nessa fase da competição, ele tem que ser inscrito até quarta-feira, que é o que o Vasco está tentando fazer com o Jean Menezes e deve acontecer. É o primeiro reforço, de fato, o reforço da era Marcelo Santana, digamos assim. Então tem que esperar a resposta do Luan Pérez. Lembrando, o Vasco também teve uma recusa do Rafael Tolói, jogador da Atalanta, que gostou da proposta do Vasco, mas não quer vir para o Brasil nesse momento. Vai começar hoje a maratona contra o Atlético Paranaense do Vascão. Ô, Alex, por favor, pendura a camisa do Flusão ali. Pode pendurar, Alex. Olha aí, na volta eu vou chamar... Para uma excelente semana, uma importante vitória do Vasco hoje sobre a equipe do Atlético Paranaense em São Januário, valendo pela 24ª rodada do Brasileirão. Lembrando, galera, daqui a pouco já estaremos indo para o Complexo de São Januário, na barreira do Vasco, claro, para realizar aquele pré-jogo, aquela transmissão completa, com narração, com qualidade em imagem e vídeo, imagem e áudio para você acompanhar aqui. Por isso vale a pena você já deixar o sino das notificações ativado. Vamos falar sobre a partida de hoje. O Vasco, que nesse momento é o 10º colocado com 28 pontos. O Vasco que aposta num bom retrospecto em São Januário, com o apoio do seu torcedor. E até hoje, o Vasco que só perdeu uma única vez para o Atlético Paranaense. Ano passado, né, aquele jogo com portões fechados, ainda naquele período, aqueles 90 dias que o torcedor não estava podendo ter acesso ao São Januário, ainda no início do trabalho do técnico Ramon Dias. Lembrando que uma vitória hoje importante, os 3 pontos. O Vasco pode ultrapassar
o Atlético Mineiro e o próprio Atlético Paranaense. Então o Vasco pode terminar a rodada em 8º lugar. Então é muito importante essa vitória hoje sobre o clube paranaense. Bom, vamos falar sobre a provável escalação do técnico Rafael Paiva, goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon na zaga. Então é muito provável o Léo começar no banco de reservas, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho fazendo a volância, Payet, o meio de campo, Adson David e Verratti. Esse é o ataque do Vasco. Desfalques: Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Jair Paulinho ainda no departamento médico. Alex Teixeira e Felipe Coutinho seguem naquela transição. O Coutinho que deseja estar 100%, né, para as próximas partidas do Vasco. Pendurados, né? Importante aí ficar ligado, jogadores, em relação a faltas. Hugo Moura, João Vitor, Ryan, Adson e David são jogadores que estão pendurados nessa partida. Vamos aqui ao informativo sobre o adversário, sobre o Atlético Paranaense, comandado pelo técnico Martim Varini. O técnico Martim Varini terá que fazer pelo menos 2 mudanças, 2 alterações. Enquanto Gamarra e Zapelli cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo, o volante Fernandinho teve uma lesão muscular constatada. Então o Fernandinho, que inclusive pode ser desfalque para essa partida de hoje e para as partidas da Copa do Brasil de ida e volta. João Cruz e Gabriel devem começar jogando, e Praxedes, que estava, né? O Praxedes agora foi emprestado do Bragantino, acabou o vínculo do empréstimo com o Vasco, emprestado do Bragantino ao Atlético Paranaense, está à disposição, portanto, para essa partida. E alguns jogadores podem ser preservados, né? O objetivo do Atlético Paranaense é poupar jogadores para a partida decisiva da Copa do Brasil. A provável escalação do Atlético: Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel, João Cruz, Christian, Coelho, Canóbio e Mastriani. Portanto, são jogadores ali titulares para essa partida contra o Vasco às 9 horas da noite em São Januário. Bom, saindo aqui do assunto sobre o pré-jogo, vamos falar sobre a comparação. Ramon Dias ontem no pós-jogo contra o Fortaleza vence o Corinthians com o gol do Iago Pikachu, muito conhecido pelo torcedor vascaíno, e assume a liderança do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. O número do meu banco me ligando. Do Botafogo, inclusive torcedor Botafogo ontem muito revoltado, né, com aquele gol perdido do Pedro Raul. E nisso, no pós-jogo, Ramon Dias revela saudades do Verratti ao ser perguntado a diferença do Vasco de 2023 para o Corinthians de 2024, fazendo ali uma comparação. Vou trazer aqui a sonora do Ramon, mas entre aspas ele fala: na temporada passada tínhamos um goleador extraordinário. Então Ramon Dias aí demonstrando saudades do Verratti, saudades aí do Vasco de 2023. Acompanhe, portanto, a fala do técnico do Corinthians. Es un equipo completamente distinto. Sí, la temporada pasada teníamos un goleador extraordinario que estaba en momento justo. Pero yo creo que acá en este club tenemos atacantes que tienen muchísimas situaciones de gol. Lo que genera el grupo, lo que genera el equipo, eso es lo que nos da confianza y no tranquilidad. Estamos preocupados porque esa parte que el equipo genera, las situaciones, si vieron hoy, fueron muy claras las situaciones. Muy claras para resolverla y no la pudimos resolver. Y nosotros lo que hacemos de parte nuestra es darle confianza, tranquilidad, seguir trabajando, seguir que se pongan bien, que mantengan la tranquilidad. Bom, galera do Vascão, é isso aí, rapaziada. O Vasco hoje buscando aí vencer o Atlético Paranaense. Teremos outro jogo, né? Um jogo na quinta-feira pela Copa do Brasil.
Se o Vasco vencer hoje bem, né, a gente já fica com ânimo aí para o jogo de Copa do Brasil. Lembrando que Copa é completamente diferente, né? O Vasco pode chegar a uma semifinal diante do São Paulo. Acredito eu que São Paulo é um dos favoritos ao título ao lado do Flamengo. E rapaz, podemos ter Vasco e Flamengo em uma final de Copa do Brasil, hein? Vasco tem totais condições até de passar pelo São Paulo, né? Eu acho que São Paulo é favorito, mas acredito que dá para o Vasco passar pelo São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui como foi o jogo do Vasco diante do São Paulo, 4-1. Já pensou? Já pensou? 4-1 para o Vasco jogando em São Januário. O Vasco faz um 4-1 em um jogo de ida. Aí, meu irmão, no outro jogo coloca dois ônibus debaixo do gol e o Vascão pode avançar à final, disputar com o seu maior rival. O que a torcida vascaína acha? O Flamengo seria hoje o maior rival do Vasco? O que vocês acham? Vou deixar para vocês opinarem aí, deixe o seu comentário. O Vasco vem de 3 empates e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, né? A última derrota do Vasco foi para o Grêmio 1-0, jogando naquela chuva, naquele lamaceiro. E aí o Vasco tinha perdido também para o Atlético Mineiro, 2 jogos fora de casa, 2 jogos muito difíceis. Antes disso, o Vasco vinha de 4 vitórias consecutivas. O Vasco tá bem, cara. O Vasco tá bem, vai se reforçar ainda mais. É um time que tá tomando poucos gols, né? Se a gente poderia estar melhor, poderia estar com 4 pontos a mais. Esse é o problema. Léo deu aquela entregada, né? O Vasco realmente poderia estar numa situação bem mais interessante no Campeonato Brasileiro, né? 2 pontos para o Red Bull Bragantino e 2 pontinhos para o Criciúma. O Vasco poderia estar hoje aí com 32 pontos. Rapaz, 32 pontos. De boa na Lagoa, hein? Aí vencendo hoje iria a 35. Se vence o seu jogo atrasado, iria a 38. E assim estaria garantindo uma vaguinha na pré-Libertadores. Olha, o Paiva, cara, o negócio é que não dá para elogiar agora, né? Tem que esperar as coisas acontecerem, mas o Paiva tá surpreendendo muita gente aí, hein? Eu acho que o Vasco pode bater finalista da Copa do Brasil e buscar uma vaga e garantir uma vaga no mínimo na pré-Libertadores do ano que vem. Eu acho que garantir uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem não quer dizer que vai classificar para a fase de grupo. Se não classifica para a fase de grupo, ele já entra na fase de grupo da Sul-Americana, né? Então, já tem uma garantia de fase de grupo da Sul-Americana. E se vai para a fase de grupo da Conmebol Libertadores, irmão, esquece, né? A torcida vai à loucura aí assistindo o Vascão disputando Libertadores da América. Aí o elenco vai ter que estar mais reforçado ainda do que nessa temporada, né, galera? Vou ficando por aqui. Não saia sem amassar o dedão no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu!